A gente precisa olhar para a pandemia, né? A pandemia, ela teve também... Vamos pensar que se cada geração tem um evento que é traumático, a pandemia foi profundamente traumática para essa geração. Pastora, fala um pouquinho sobre a questão dos jovens que não querem sair da casa dos seus pais. Eles não querem a vida adulta, a vida de responsabilidade, que isso aqui é forte, meu irmão. Tá? E às vezes a mãe fala, ai, que bom que ainda ele não saiu de casa. Fica ligado aí. Fala um pouquinho, pastora. Esses dias eu conversava com uma mãe que estava me falando sobre, inclusive, um ponto que o filho falou assim, mãe, mas quando eu crescer, você não vai morar comigo, né? E aí disse que ela ficou muito triste com isso. Uhum. E aí eu falei pra ela, mas esse é o momento de você estimular esse adolescente, essa criança, a entender que, de fato, a vida mesmo é sem os pais. E aí eu volto na tua pergunta. Por quê? Porque essa geração Y, que a gente chama de Peter Pan, ela entendeu que o mundo é muito assustador saindo da casa dos pais. As contas são muito altas. E eles entendem que eles não dão conta das coisas, eles não conseguem fazer sozinho. Porque essa superproteção, ela traz esse impacto. Eu não consigo me movimentar sem que a minha mãe esteja comigo se movimentando também. Mas quer casar, pastora. Exatamente. Quer casar. Quer casar dentro quer molhar o biscoito, né? Quer um monte de coisa, mas responsabilidade que é bom nada. Olha, pastora, casar também é um assunto complicado. Eles também adiaram bastante. Por quê? Porque não querem sair desse, vamos dizer assim, da mordomia, tá? Do que existe dentro de casa. Querem então ficar. Quer ficar namorar, molhar o biscoito, mas responsabilidade nada, né? Eles querem esse movimento do prazer, né? Tudo que é prazeroso. Então, não precisar trabalhar 8 horas por dia para poder pagar minhas contas, para morar sozinho, para, enfim, fazer, como que é? Criar uma família, não, sustentar uma família, eu não quero. Mas eu fico dentro da minha casa dos meus pais, tenho a minha vida, trabalho, o dinheiro que eu recebo eu uso pra mim. Então, aí eu quero entender por que pros pais eles permitem isso acontecer. Porque eu conheço pais que falam assim, tudo bem, deu essa idade, o tempo que eu tinha disponível da minha casa pra você era até tal idade. E aí eu tô tocando num ponto, porque tem mãe que eu falo isso, fala, não, é porque você não sabe. É porque você não tem filho Exatamente, ainda. é porque você não sabe. E aí você vai ver a diferença dos que os pais fizeram esse movimento de falar, aqui ó, até aqui só. É até aqui, eu tô batendo na gente. Não. Até aqui. Eu tô ouvindo um áudio aí. É um áudio? Tá. E daí? É até aqui que você vai ter essa disponibilidade de maior facilidade. A partir daqui eu preciso que você ande com as suas próprias pernas. E a Bíblia fala isso, né, pastora? Que filhos são como flechas. Como flechas. Então, você tem que criar eles para ser desnecessário na vida deles. Desnecessário mesmo. Credo. Sim, desnecessário. Você sabe que isso é um tema muito forte. E a gente tem que chegar... eu tenho que trazer você e o Diogo junto para falar sobre isso. Porque eu sei que é doloroso, né? Mas a gente tem que entender que a gente não cria filho pra gente. E tem muitos pais que não estão treinando seu filho pro mundo. E você sabe que eu ouvi a experiência de uma mãe, que o filho foi pro quartel, ele surtou lá dentro, entende? Porque quando chegou lá no quartel, aí ele teve contato com outras realidades, regras, rigidez, e era tudo voltado para moldar o seu caráter. E o menino quase surtou ao ponto do quartel ter que dispensar o menino, porque ia chegar um momento que esse recruta ia ser treinado para pegar um fuzil, desmontar um fuzil, limpar um fuzil, e ficar com o fuzil na mão. E qual que é o medo do pessoal lá? Dá um tiro. Então, isso aqui é muito forte. Por isso que a gente vê hoje jovens, quando entram na faculdade, se perdem. E tem pessoas, eu já vi pessoas dizer assim, não incentive o seu filho. Teve gente famosa nesse Brasil que falou isso. Não incentive o seu filho para a faculdade. Não, a questão não é essa. Eu não tenho que incentivar o meu filho a não ir para uma faculdade. Eu tenho que treinar o meu filho, preparar ele para ter o contato com as pessoas do mundo. Exatamente. Isso aqui é um desafio também pro pai, né? Exatamente. Por quê? Porque vai exigir tempo, paciência, mesa.
vai exigir desse pai não deixar o celular na mão? Por quê? Por que não tira? Por que é tão difícil tirar? Porque é uma ótima forma de deixar o filho quietinho, né? É uma ótima forma de não ter que lidar com ele. Mas hoje, se teu filho é jovem, se ele tá nessa situação, não tá saindo da sua casa, talvez seja o momento de você liberar ele. E entender também que você talvez esteja nesse lugar de que o seu filho, ele precisa estar numa redoma, vamos dizer assim, eu e a minha mãezinha aqui, eu preciso cuidar do meu filho, porque senão ele vai morrer. Mas talvez a morte esteja justamente nessa superproteção. Esteja na morte de todos os sonhos. Ele não consegue olhar e planejar e pensar que a vida dele é além daquela casa, sabe? E, pastora, espiritualmente falando, a gente tem que pensar. Quando uma mãe não libera um filho, ele fica preso. Ele fica num lugar de... Eu estou aqui, mas eu sei que a minha mãe não me libera também, sabe? Não quer que eu viva a minha vida. Então, inconscientemente, aquela criança que nós temos, a gente quer também agradar os nossos pais, inconscientemente. Você sabe que a Laura Teixeira ela falou algo aqui que é forte. Nós já vamos continuar aqui falando sobre a geração alfa, tá, pessoal? Mas tem coisas aqui que é importante a gente dar uma atenção especial. Ela disse algo bem interessante que hoje já não se ouve mais essa pergunta. O que você quer ser quando você crescer? Nossa, isso era muito falado antigamente, é verdade. Exatamente. Isso é fato, né? E se perguntar hoje é capaz de dizer o quê? Não sei. Nem. Que faculdade? Não sei também. Normalmente a palavra é não sei, ou você fala assim, alguma coisa relacionada à internet. Alguma coisa relacionada ao empreendedorismo. O que não é ruim, é muito bom, mas realmente não é estimulado, não parou de ser estimulado. Mas, pastora, você entende também, a gente precisa olhar para a pandemia, né? A pandemia, ela teve também... Vamos pensar que se cada geração tem um evento que é traumático, a pandemia foi profundamente traumática para essa geração. E aí, o que acontece? Essa palavra de o que você quer ser, teve um momento ali que todo mundo achou que todo mundo ia morrer. Que a gente não teria mais uma vida dentro de uma sociedade, entende? E o que aconteceu? O digital foi potencializado em todos os aspectos. Exato. Então, eu acho interessante isso. Mas você lá na tua casa, você faz essa pergunta para os teus filhos? O que você quer ser quando crescer? Porque você vai ver que é interessante. Quando você pergunta quando eles tem ele entre 3, 5 anos, é uma resposta. Quando eles estão ali no início da vida, assim, da adolescência, 12, 13 anos, é uma resposta. Quando eles estão para ir para o mercado de trabalho, 17, 18 anos, ali você já tem que ter feito um trabalho com esses adolescentes, já há mais ou menos 2 anos você está junto com eles, entendendo qual que é o perfil deles. O que você percebe de habilidade e inabilidade no teu filho? Porque daí o que acontece? A gente a gente terceiriza esse aspecto. É você que tem que descobrir, porque eu descobri sozinho. Sim, só que é exatamente o que essa mãe falou. Só que esse lugar dos pais se interessarem desde ali da adolescência, da infância do filho, do que ele vai realmente querer fazer da vida dele, qual que é o propósito da vida dele, parece que está escasso também. E esse é o ponto, pastora. Se parou de se perguntar, porque as gerações de pais pararam de se preocupar tanto. A Kemi falou assim, eu já ouvi isso, o pessoal tá gostando muito do tema, tá, pastora? O feedback tá muito legal aqui. O pessoal tá dizendo assim, já ouvi isso, inclusive, se não der certo o que eu tô fazendo, eu vou virar blogueira. Aí, viu?